outro. Problem-Based Learning, aprendizagem baseada em problemas. É uma aprendizagem ativa centrada no aluno. Basicamente, nós, como professores, a gente vai apresentar um problema para o aluno já tem esse conhecimento prévio e ele vai apresentar soluções para esse problema, para discutir. Geralmente a gente distribui em grupos, a gente aqui que está em poucas pessoas, dá para a gente distribuir em grupos de 3, 2, e a gente vai envolver a colaboração de todos participam. Não tem quem vai falar menos, não tem quem vai falar mais, não tem, eu sou mais tímido, eu sou mais falador. Cada um vai apresentar um ponto de vista, sendo certo ou errado. Nós, como professores, a gente vai atuar como facilitador, ou seja, vou perguntar, está tendo dificuldade? Está conseguindo desenvolver o assunto? Por que você está colocando isso? Eu não vou falar o meu ponto de vista. Após a discussão, após vocês apresentarem, a gente vai apresentar uma discussão em grupo. O papel do aluno e do professor. O aluno ele é um pesquisador desse local, dessa distribuição, ele vai solucionar esse problema. Então ele vai ser o protagonista, ele vai atuar como se ele fosse o professor, como numa sala de aula divertida. O professor ele vai estimular esses questionamentos, como eu falei. Por exemplo, se eu tenho um paciente com uma restauração para fazer, eu tenho que perguntar à classe que tipo de resina ele vai usar, quanto tempo ele vai fotoativar isso, por que ele vai fazer dessa maneira, ele vai fazer isolamento absoluto, ele vai fazer isolamento relativo. Então eu tenho que entender a linha de raciocínio que esse aluno está seguindo. Eu vou atuar então como mediadora e facilitadora, construindo essa trilha de conhecimento, de construção mesmo do raciocínio desse aluno. Vantagens do PBL. Ele vai criar um ambiente fértil de aprendizagem. Então vai ter tudo que é tipo de ideia. Vai ter ideia que não liga com CREA e vai ter ideia que é a chave do negócio. Vai gerar um novo conhecimento, promover a autonomia do aluno, porque quando ele se coloca nessa posição de pesquisar sozinho, ele acha que vai achar a coisa certa de uma vez. Então, muitas das vezes ele não se questiona, isso pode estar errado. Então, ele já vai direto ao ponto de, isso aqui pode ser uma opção que não tem discussão. O aluno vai se tornar ativo nesse processo de aprendizagem, por ele estar constantemente pesquisando. Antes eu não sabia que tinha mais de uma base de pesquisa como o PubMed, só pesquisava em PubMed, não sabia de mais nenhuma outra. E para mim estava bom, para mim era suficiente. Melhora a comunicação e argumentação crítica. Eu, por exemplo, sou muito faladeira, então no meu grupo eu falo mais. E a Gri fala menos. Então, às vezes a gente entra em conflito em algumas coisas que eu não tinha pensado em alguns pontos. E isso é muito natural, isso é muito saudável, porque vai melhorar a minha comunicação. Eu vou ver como eu estou falando, o meu nível de... meu ego, né? Vou falar assim. E eu vou construir isso junto com ela. Vou desenvolver liderança e trabalho em grupo. Por ser muito faladeira, sempre era a que tomava a frente. E por muitas das vezes isso foi um problema. No meu TCC, por exemplo, eu tive problemas com com o meu trio, porque elas não queriam fazer muita coisa e eu já tinha designado, eu comecei a fazer muita coisa. Aí depois eu conversei com a orientadora e distribuiu certinho para que eu não ficasse tão sobrecarregada. E isso desenvolveu muito o meu trabalho em grupo. Desvantagens do PBL. Requer muito preparo do professor. Ele não pode soltar um problema sem que ele saiba resolver. Ele não pode distribuir uma função para determinados alunos sem que esses alunos consigam construir essa trilha. Isso pode gerar insegurança em alguns alunos com métodos tradicionais. Eu posso chegar aqui e falar que o PBL é uma metodologia ativa que é baseada em problema, que foi instaurada lá na Universidade do Canadá, falar toda a história dela e vocês podem ir para casa. E isso é uma aula tradicional. Mas eu posso chegar aqui, dar um caso para vocês, a gente vai discutir, eu vou organizar vocês para isso, a gente vai construindo a sequência de passos, né, do problema que a gente tem que resolver. E vocês aprendem na prática o que é um aprendizado baseado em problema. Pode não ser ideal para
fatores modificadores, então tem muita coisa que a gente não consegue englobar. Mas, por exemplo, no caso de dentística, é muito mais fácil. No caso de ROF, talvez seja mais fácil, para quem tem familiaridade. Necessita de boa infraestrutura e recursos. Eu preciso ter, por exemplo, disposição de mesas assim, onde eu consiga separar os alunos. Eu preciso ter um ambiente com tecnologia, com internet, que eles consigam acessar para pesquisar. Onde falamos do ChatGPT, eu posso instruir o meu aluno a pesquisar no ChatGPT com ferramentas certas, com palavras certas, que eu posso jogar lá qualquer coisa, ele vai me dar um monte de coisa em mim. Mas se eu pesquisar certo, ele vai me dar exatamente aquilo que eu quero. Como que a gente aplica isso em sala? A gente vai separar os alunos em grupo, a gente vai definir um problema, levantar hipóteses sobre o assunto e a gente vai analisar e discutir para resolver esse problema. Depois, quando eu falo analisar e discutir, vocês vão fazer isso entre vocês. Depois, cada grupo apresenta o que foi predominante, o que teve um consenso, e o professor, o facilitador, ele vai complementar, corrigir, ou então levar para uma outra linha de raciocínio, se o aluno tiver fugido muito daquilo. Bom, agora a gente vai fazer um exercício para poder ter na prática mais ou menos como que funciona o PBL. Então a gente precisa que vocês se dividam em grupos de 3. Então aí vem 3 para essa mesa. Para 3 são grupos bem separados. Vocês vão discutir um problema. E tem que dar uma caneta.